Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo de Livro, o último episódio do livro Não e Pronto, da autora Kaline Pondoff Santana. Mas antes eu quero começar fazendo algumas perguntinhas para você. Você é o pai que bate no seu filho quando você perde o controle? Não é porque você é violento, mas quando você perde o controle. Ou você é aquele pai que diz que conversa, mas na prática conversar para você é você falar e o seu filho ouvir. Você se identifica com algum desses dois modelos de ser pai ou mãe, né? Ou talvez você seja o pai que simplesmente lava as mãos ou a mãe que simplesmente lava as mãos e pensa assim, ele já tem idade para decidir sozinho, ele precisa aprender agindo sozinho a ser maduro. Talvez seja esse o seu raciocínio. Será? Vamos começar a ilustrar aqui e colocar alguns personagens para que você possa compreender melhor. Talvez você seja a mãe, vamos trocar de pai para mãe agora, que grita e depois se justifica dizendo que gritou porque você ama e quem ama educa. Ou talvez você seja a mãe que abraça e diz que entende tudo que o filho fez, mesmo que aquilo seja um erro repetido, um erro que ele está sempre cometendo. Ou você talvez seja aquela mãe que conversa, mas nunca sustenta um limite até o fim, não consegue sustentar. Basta seu filho insistir um pouquinho mais, que ele já sabe que ele vai trocar o não pelo sim. E ele vai conseguir aquilo que ele tanto busca, que ele tanto quer. Agora, gente, a pergunta mais desconfortável de todas, que eu quero começar fazendo para você aqui nesse início de papo que a gente está tendo nesse domingo. Você educa ou você, na verdade, está sempre tentando fugir o tempo inteiro dessa sua missão que é educar? Muitas vezes a gente foge pelo cansaço, pela. Não é pela vontade de desagradar e nem de fazer aquilo que não é o melhor. E sim porque a gente está cansado. A gente acaba sendo permissivo demais. O lugar do adulto presente, firme, responsável, seria realmente o seu lugar? Ou você tem trocado essa posição com alguma outra pessoa? Você tem passado isso para os seus pais, que são avós, para tios, para os professores da escola? A verdade é que não existem pais perfeitos, gente. Mas existem sim escolhas que os pais podem fazer para não repetir erros todos os dias. E é sobre isso que a gente vai conversar bastante aqui hoje. Se você acompanhou essa história desse livro aqui, que é o Não e Pronto, você já entendeu um pouco do que eu estou falando aqui para você. Mas se você não acompanhou, você também pode assistir os episódios anteriores do Não e Pronto. Eu não vou contar aqui hoje os finais que esse livro traz. Ele traz finais diferentes para a gente. Porque se eu fizer isso, vai perder um pouco a graça. Eu vou tirar a graça da sua leitura, da leitura que você ainda pretende mergulhar aí. Talvez você queira ainda comprar esse livro. Mas eu vou sim correlacionar muito do meu entendimento, da leitura que eu fiz sobre esse livro, às nossas vidas, a nossa vida real. Eu vou fazer essa correlação e eu te convido a acompanhar isso junto comigo. E só relembrando, gente, que esse livro não fala sobre pais violentos, ele não traz essa realidade pra gente. E nem sobre pais ausentes fisicamente. Ele fala sobre algo muito mais comum. E é justamente por isso que é tão perigoso. Ele vai falar da ausência emocional disfarçada de presença, aquela ausência que se fantasia de presença. Pais que estão fisicamente presentes, mas que não conseguem escutar de verdade os seus filhos, que não conseguem sustentar muito bem as respostas que dão por muito tempo. Eles mudam de ideia muito rápido e com isso eles acabam não sustentando o vínculo afetivo, a relação, a conexão com os filhos. Pais que amam, mas não conseguem perceber que um amor desacompanhado de limites acaba, infelizmente, trazendo resultados perigosos. É um tipo muito mais comum de pais do que a gente consegue imaginar. Está muito mais presente na vida de todas as famílias do mundo inteiro. Esse livro traz tudo isso para a gente de uma maneira muito inteligente. Ele vai mostrar para a gente, diante de um mesmo contexto, que existem diferentes caminhos possíveis. Ele traz alguns finais diferentes, algumas rotas diferentes que podem
levar a caminhos distintos. E tudo isso está muito ligado às decisões que a gente toma. Decisões que muitas vezes a gente evita tomar também. A gente vai falar bastante aqui sobre causa e consequência, mas não a longo prazo, não a prazos muito extensos, a curto prazo. Decisões que a gente toma no dia a dia, a soma dessas decisões. É sobre como escolhermos sermos pais. É sobre como escolher sermos pais. Não existe um fato isolado que vai destruir tudo na vida entre pais e filhos. O que existem são pequenas concessões diárias, pequenos silêncios diários acumulados, pequenos deixa para depois, pequenos não é tão grave assim. E é aí que mora o grande perigo de tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje. Porque enquanto um adulto acha que está preservando a própria paz, a criança vai aprender naturalmente que ali não existem respostas, que dentro da sua própria casa ele não consegue obter respostas. Enquanto um pai evita o conflito com seu próprio filho, o confronto de ideias, o filho vai aprender a lidar com a frustração. Enquanto uma mãe tenta proteger o sofrimento do seu filho, sem perceber, ela está impedindo o amadurecimento de um ser humano. E esse ser humano é o seu próprio filho, por acaso, né? Esse livro mostra que a mesma criança pode virar diferentes adultos. Ela pode se transformar em diferentes pessoas, dependendo do caminho que se constrói ao longo do tempo, de uma relação entre pais e filhos. Ele esfrega no nosso rosto, esse livro aqui, essa obra, o poder que nós, como pais, temos. E como podemos usar esse poder de diferentes formas. E não é o destino que decide isso, gente. Nem a personalidade da criança de forma isolada. A gente sabe que tem contribuição à personalidade dela, mas não é de forma isolada. São os hábitos, são os exemplos, são os limites, são as escolhas feitas por esses pais todos os dias da vida deles. As conversas que nunca aconteceram e, principalmente, os nãos que nunca foram sustentados. Quando pais confundem amor com culpa, quando eles dizem sim para aliviar o próprio desconforto deles, quantos vão preferir, gente, ceder para não lidar com o choro dessa criança, com a birra dessa criança, com o embate que pode acontecer se eu disser um não? Quando pais não dedicam tempo para simplesmente ouvir os seus filhos, dialogarem com seus filhos, quando eles decidem que só é papel deles estar com os filhos nos compromissos tradicionais da vida. Quais são esses compromissos tradicionais, gente? A natação, a igreja, as festinhas infantis. Mas quando eles ao mesmo tempo decidem que a presença completa de alma não é importante, vocês concordam, gente, que tem muita gente cumprindo com esses compromissos, mas não largam um telefone celular, não se interagem com a criança, não dialogam com o próprio filho. É presença só de corpo, mas não estão presentes ali de alma por completo. Então a pergunta desse livro, a pergunta que ele nos obriga a nos fazer, a pergunta que ele nos obriga a fazermos a nós mesmos: o quanto vale a pena sentir esse conforto imediato? Será que isso constrói alguma coisa? Será que a gente está barrando o desenvolvimento, o crescimento emocional de alguém? A sociedade lá fora não vai ter esse mesmo cuidado que nós poderíamos ter como pais. Ela vai ser mais dura. Esse livro nos mostra que quando a gente não coloca limites, quando os limites não vêm da família, eles vão vir do mundo. A vida vai explicar de um jeito diferente. Ela já cobra, ela não explica tanto. E aí a gente molda um monte de adultos problemáticos, com dificuldades de lidar com o mundo, cheios de insegurança, vivendo numa fuga constante dos seus próprios sentimentos, cheios de vícios emocionais e também alguns com vícios químicos, álcool, droga e outros mais.
A vida vai cobrar as pessoas que não aprenderam a se frustrar quando eram crianças lá na fase adulta. É naturalmente assim que tudo acontece. E o mais duro de tudo isso é a gente perceber que ninguém nesse cenário que o livro traz, ninguém quis errar. São pais comuns, pais cansados, pais sobrecarregados. Fazer o melhor que conseguimos, mas nem sempre com a consciência do impacto dos nossos próprios comportamentos, nem sempre é suficiente. E é exatamente por isso que esse livro machuca algumas pessoas. Não porque ele vai acusar ninguém, mas porque ele serve como um espelho. O que machuca, na verdade, é a nossa imagem refletida nesse espelho, não é o conteúdo do livro em si. Entendem? Ele faz qualquer adulto se perguntar como eu devo lidar com os limites da minha própria casa. Eu converso ou eu evito? Eu educo ou eu compenso de alguma forma a minha ausência emocional? Eu estou presente de verdade emocionalmente ou eu apenas estou disponível fisicamente para minha família, para os meus filhos? Os diferentes finais que esse livro traz pra gente, que está muito ligado a esse episódio de hoje, porque a gente está falando dos finais do livro, eles vão mostrar que as decisões podem construir caminhos diferentes. E é assim com todo mundo, gente. Não é só com você e nem só comigo. Mas essas decisões, elas constroem os destinos não de forma imediata, é sim de forma cumulativa. Talvez a mensagem principal que esse encerramento de livro traga para a gente está muito mais relacionada não à infância, mas sim o que acontece depois da infância. As escolhas que são feitas pelos pais durante a infância dos filhos e que vão transformar essas crianças em adultos. A gente não deve guardar esse livro só na nossa estante, na nossa gaveta. A gente não deve colocar ele na prateleira depois que acaba de ler. A gente deve carregar o conteúdo desse livro dentro de nós, no nosso coração. Ele nos faz um convite à responsabilidade, um convite à reflexão, um convite à nossa necessidade de sustentar as nossas atitudes, entender por que estamos agindo de determinada forma, entender a consequência. Educar, gente, também é dizer não, com mais frequência talvez do que a gente tenha dito, porém com a consciência do porquê estamos dizendo não. E presença de verdade exige muito mais do que se envolver fisicamente, com os compromissos cotidianos. A diferença entre o amor que a gente sente pelos nossos filhos e a verdadeira maneira de fazê-los entender esse amor, ela pode ser gigantesca. Dizer não muitas vezes pode se transformar numa maneira importantíssima de amar também, né? Então é sobre isso. Manda esse conteúdo para quem precisa ouvir todas esses comentários a respeito desse último episódio do Não e Pronto, porque eu acho que isso tudo acaba evitando violências que os próprios adultos cometem com eles próprios lá no futuro. Esse livro fala de algo que está muito mais presente e muito mais comum do que a gente imagina nas nossas vidas. E é justamente por isso que é tão perigoso. Ele fala sobre ausência emocional, gente, fantasiada de presença. Ausência emocional fantasiada de presença. É até emocionante falar sobre isso. Pais que estão ali de verdade fisicamente, mas não estão de verdade como o filho espera. Eles amam, mas eles não sabem escutar. Eles cuidam dos filhos, do jeito deles, mas evitam se envolver emocionalmente. Protegem, mas não sabem sustentar limites. E o mais interessante e talvez o mais doloroso de todos é que esse livro ele não tem um final único. E eu bato nessa tecla mais uma vez. Ele vai trazer diferentes finais, alguns caminhos que são possíveis de acordo com as escolhas que a gente faz para sermos pais. Algumas rotas que a vida pode tomar a partir de um mesmo ponto de partida. E é isso, exatamente isso que faz a gente entender como a vida funciona. A gente costuma
de certa maneira, achar que está indo pelo caminho certo, sem questionar, sem entender se existem outras opções. Mas o final pode ser trágico. Não o final só do livro, mas o final da história dos nossos filhos, de vida, da vida adulta. O sucesso ou o fracasso, eles fazem parte dos caminhos. Mas a verdade mais complexa de todas é que o ser humano, ele é a parte mais complexa de tudo isso. Entre o extremo que dá certo ou o extremo que dá errado, existem vários caminhos no meio. E o ser humano faz parte disso. Ele é complexo, ele é um ser complexo. Adriana, mas tudo isso é muito difícil de entender, então. Não é. Não é, gente. Essa diversidade de caminhos é muito mais comum, sim, do que a gente imagina. Eu vou explicar. Por exemplo, pode existir um caminho onde nada vai explodir lá no fim. Mas nada também se resolve por completo. A gente transforma esse ser em um ser vazio. Onde a pessoa carrega muitos vazios dentro dela, onde ela segue em frente, mas com muitas feridas silenciosas. Onde tudo parece que acontece muito bem, mas não está inteiro, não está completo. E o que esse livro faz com muita inteligência é mostrar que todos os caminhos começam exatamente no mesmo lugar, na infância, no cotidiano, dentro da nossa casa, do nosso lar, nas pequenas decisões repetidas ao longo dos nossos dias de vida. Não é um grande erro que vai definir todo o caminho, não é um único grande erro. É o acúmulo, gente, são pequenas escolhas ao longo da vida, são pequenas decisões, são pequenos deixa pra lá, são pequenos depois a gente conversa, são pequenos não agora, depois. E o não é tão grave, isso não é tão preocupante assim, quando somado várias vezes. Aí ele pode levar a um adulto que muitas vezes acha que está evitando conflitos. Enquanto o adulto acha que está evitando conflitos, a criança aprende a evitar limites. Ela não aprende onde moram os limites. Enquanto o pai acha que está sendo flexível demais, o filho aprende que não existe resposta. Não existe resposta naquele lugar onde ele busca, que é na casa dele, no próprio lar dele. Enquanto a mãe tenta poupar dor no relacionamento, ela impede o aprendizado sobre o que é frustração. E aí a vida mais tarde vai lá e cobra essa criança. Ela vai cobrar esse filho, né, quando ele se tornar adulto. E as verdades começam a se tornar explícitas. Às vezes cobra sofrimento de maneira mais silenciosa, às vezes cobra uma sensação constante de vazio, de inadequação, de fuga, de não saber lidar com a raiva, com seus sentimentos. E esse livro, ele não vai apontar culpados, ele não está trazendo tudo isso para mostrar para a gente assim, que os pais são culpados, ele vai chamar a gente à consciência, ele chama os pais ao momento de consciência. Ele te mostra que afeto sem limite desorganiza o outro ser humano por dentro também. E que educar exige mais do que intenção, exige ação emocional. Os diferentes finais que esse livro traz para a gente, eles vão mostrar que não é o amor que vai definir o desfecho, não basta dizer que ama, mas é a forma como esse amor é praticado no dia a dia. E talvez a maior provocação que esse encerramento deixa na vida da gente seja exatamente essa. O que você está construindo hoje sem perceber na vida emocional de quem cresce ao seu lado? O que você vem fazendo para construir alguma coisa ali? Porque, gente, a infância não fica só no passado. Ela vai continuar falando nas decisões adultas desse ser humano, nos relacionamentos dele de vida. Na vida existem muitos caminhos possíveis, mas todos eles vão começar dentro da casa, do ambiente onde esse ser está sendo criado, está sendo desenvolvido. E tudo isso não é para encher a gente de medo, é para encher a gente de responsabilidade. A gente precisa abraçar essa responsabilidade, nós adultos. Responsabilidade de sustentar os limites, responsabilidade de estar presente de verdade na vida do outro,
de saber amar intensamente, de se entregar a esse amor, de educar do jeito certo. É a presença real, que exige muito mais do que estar ali. Exige envolvimento. Na vida não vai existir, gente, um único final. Assim como nesse livro, existem caminhos. E o caminho vai começar onde a gente escolhe agir. Onde a gente vai escolher repetir as mesmas coisas todos os dias. São últimas páginas de um livro que não são silenciosas. Gritam dentro da gente, mas sem chocar. Elas não chocam. Elas só vão gritar. Elas gritam com as nossas emoções. Elas vão nos fazer refletir. Quando essa história aqui do livro Não e Pronto chega no fim, ela gera na gente uma curiosidade de agir, mas sem peso. É muito mais no sentido de reflexão. É a pergunta que ninguém gosta de fazer, mas que todo adulto precisa encarar. Onde foi que eu errei? Ou aonde eu posso estar deixando alguma coisa passar? Porque no fim das contas, esse livro nunca foi sobre drogas, gente. A droga é uma das consequências, só. Ele é sobre decisões que não foram tomadas a tempo por pais que amam muito, mas que talvez não estivessem tão conscientes. Sobre conversas que esses pais adiaram, sobre limites que eles nunca trouxeram à tona. Sobre os nãos que muitas vezes foram engolidos por eles próprios, por causa do cansaço, pela culpa de talvez não quererem se entregar pela metade porque estavam muito cansados. Então, gente, essa história não termina sozinha, ela termina acompanhada por todos nós, porque ela reflete a vida do ser humano atual. Ela ensina pra gente algo que talvez a gente já saiba, mas que a gente não queira encarar. Não existe consciência errada, guarda isso com você. Existe consciência. Também guarda com você que nunca é tarde para elevar o seu nível de consciência como um adulto. E essa leitura aqui, do Não e Pronto, ela, por si só, quando você completa a leitura, você já elevou o seu nível de consciência. Talvez um único limite que possa mudar uma grande rota, uma longa rota da vida de uma outra pessoa. É sobre a presença que talvez não estivesse do jeito tão forte, tão intensa como você pensava que estava na sua vida, mas que agora vai passar a estar. Ele tira tudo que a gente entende como ficção e traz para a vida real, para a nossa própria vida. Todos nós convivemos com escolhas pequenas todos os dias da nossa vida. Todos nós adiamos conversas difíceis. Todos nós, em algum momento, confundimos amor com permissividade. E ele lembra a gente sobre a importância de sabermos o que é a presença com disponibilidade. Cuidado, sem a necessidade de compensação. Não é sobre compensar a ausência emocional dando um presente para o filho. É sobre passar a dar o presente da sua presença real todos os dias. Se lembra, gente, que tudo isso que a gente falou aqui não vai acontecer apertando um botão, não é de imediato. Vai funcionar no dia a dia. Aquilo que é repetido vira hábito. E um hábito vai se tornar um padrão na sua vida. Então não desista dos pequenos, não desista daqueles que você ama. Não desista de você mesmo. Esse livro ele vai terminar dizendo aquilo que você deve fazer. E não apontando o dedo para aquilo que você não fez. Então não se preocupa com isso. Ele termina lembrando do que precisa ser feito antes que seja tarde demais. Que dizer não é falta de amor, é proteção. Que frustrar não é ferir, é preparar um outro ser humano. Que educar não é evitar a dor. Vamos refletir juntos sobre tudo isso. É ensinar a lidar com a dor. É talvez assim, a maior mensagem que a gente possa levar dessa obra, dessas últimas páginas que a Kaline Pondoff traz pra gente aqui nesse livro, é que se uma história puder evitar que a outra se repita, ela já cumpriu com o seu papel.
A história do Pedro mostrou pra gente os finais que a vida pode ter. Na nossa vida real, dá tempo da gente aplicar tudo isso. Dá tempo da gente escutar mais, da gente observar mais os comportamentos do outro e os nossos também, da gente sustentar limites com afeto, de assumir o papel adulto que ninguém pode assumir no nosso lugar, porque jovens precisam aprender a dizer não. Mas antes disso, eles precisam também aprender a ouvir um não. E não é um não desacompanhado de escuta e de diálogo, é um não acompanhado de tudo isso. Um não preenchido por diálogo é um não que começa dentro de casa com estrutura, com sustento, no cotidiano, nas pequenas decisões. Esse livro não vai fechar com um final definitivo único. Assim como é a vida também. Ela não tem um único final. Ele fecha com um chamado para um nível mais elevado de consciência, um nível mais elevado de responsabilidade, de coragem, a coragem de dizer não quando for preciso. Essa foi a obra Não e Pronto, da Kaline Pondoff Santana. Você gostou, gente? Se você gostou, já deixa o seu like aqui antes que você se esqueça. Envie esse conteúdo para quem mais precisa ouvir tudo isso. Se inscreve nesse canal para você participar dos próximos Papos de Livro. E não sai daí, porque eu vou falar com você sobre a nossa próxima obra dos domingos, que é esse indivíduo aqui, ó, esse cara. A próxima obra que a gente vai mergulhar nos domingos de fevereiro é O Cérebro da Criança, de Daniel J. Siegel e Tina Bryson. Um livro traduzido em mais de 40 idiomas, gente. Um sucesso absoluto, que vai seguir nessa mesma linha de formação que a gente está mergulhando juntos aqui. Será que vai ser bom esse conteúdo, gente? Eu vou dar aqui um rápido spoiler. Para quem ficou até o final, acho que merece, né? Prestem atenção, gente. O cérebro da criança. Você já tentou conversar com uma criança no meio de uma crise e pensou mais ou menos assim? Analisem junto comigo. Você já pensou mais ou menos assim? Essa criança não está me ouvindo. Esse meu querido filho aqui não está me escutando. Eu estou falando, mas ele está pensando em outras coisas. Ele deve estar viajando enquanto eu falo. Será que ele está fazendo isso de propósito? Porque os pais, às vezes, eles julgam, né? Olha, menino, você está fazendo isso de propósito. Às vezes parte até para agressão, para violência. A provocação que esse livro traz para a gente logo de cara, gente, é mais ou menos assim. Se o problema não for o comportamento, será o que é o problema? Para a gente refletir juntos. Seria o desenvolvimento cerebral? Esse livro ele vai partir de uma ideia muito simples e profundamente transformadora, pessoal. Crianças não se comportam mal porque elas querem, mas porque o cérebro delas ainda está em pleno processo de construção. O livro vai convidar a gente a sair do julgamento rápido, entrar no entendimento real de como o cérebro infantil funciona. Não é rico isso? Não é encantador? Olha que universo esse que a gente vai mergulhar juntos a partir do próximo domingo. Especialmente, gente, nos momentos em que a criança parece falhar. Por exemplo, no caso das birras, no caso da impulsividade, no caso daquela dificuldade de ouvir, da dificuldade de esperar, da impaciência que a criança tem, da dificuldade de lidar com as frustrações. Esse autor, que é neuropsiquiatra, e a autora, que é uma especialista em parentalidade, eles vão explicar juntos pra gente nessa obra muitas coisas que os adultos ignoram. O cérebro da criança não é uma versão menor do que o cérebro do adulto. Ele é um canteiro de obras constante. Enquanto a parte emocional do cérebro reage rápido e intensamente, a parte racional, responsável pelo controle, pela empatia, pelo planejamento, pela autorregulação, ainda estão em desenvolvimento, em pleno desenvolvimento. Ou seja, quando a criança perde o controle, muitas vezes ela literalmente não tem ainda as ferramentas neurológicas para agir de forma diferente. Não é que ela não queira, ela não tem ferramentas para isso.
E o livro não para nessa explicação científica, gente. Ele vai muito além disso. Por isso é um compromisso imperdível. Ativa as notificações aí desse YouTube para você estar junto comigo. Esse livro vai mostrar que o adulto pode, a cada momento difícil, criar uma oportunidade de integração com o cérebro do seu próprio filho. Se conectar com as emoções, com a razão, com a forma do seu filho sentir, agir, pensar. E aqui que vai vir uma outra provocação muito importante. Educar não evita crises. A gente precisa saber o que a gente deve fazer quando essas crises aparecem. O livro apresenta estratégias práticas para a gente também. Além de explicar os porquês, ele apresenta exemplos do cotidiano, metáforas para ajudar os pais, mães, educadores sobre como eles devem agir, como eles devem entender o que está acontecendo no cérebro de seus filhos. Responder com mais consciência, menos impulso. Ensinar a criança a dar nome às emoções, regular reações, desenvolver empatia, construir ao longo do tempo um cérebro mais integrado, mais resiliente, gente, mais saudável. Mas talvez o maior mérito de todos que esse livro tenha conseguido alcançar, o cérebro da criança, esse é o nome do livro, que a gente vai estudar a partir do próximo domingo. O maior mérito de todos é porque ele consegue tirar o peso da perfeição e coloca o foco na presença constante e consciente. Não se trata de acertar sempre, se trata de compreender melhor. Não se trata de controlar uma criança, gente. Se trata de ajudar uma criança a se organizar por dentro. Até que ela consiga fazer isso sozinha. Até que ela tenha ferramentas biológicas preparadas, estruturais, cerebrais para fazer tudo isso sozinha. Esse é um livro, gente, para quem convive com crianças de verdade. Aquelas que gritam, que fazem birra, que choram, que testam os nossos limites, que desafiam a gente, que fazem a gente se cansar. E ao mesmo tempo estão aprendendo a existir nesse mundo. E é exatamente por isso que ele é tão necessário, que essa obra vai ser tão necessária e vai preencher tão bem o nosso mês de fevereiro, no Papo de Livro. A partir desse próximo domingo, gente, a gente não vai falar somente sobre teorias soltas. Eu tô dando só um rápido spoiler aqui para vocês, mas a gente vai mergulhar nesse universo com muita vontade, para quem quer estudar de verdade. A gente vai falar de vida real, de situações que todo adulto reconhece, de como pequenas mudanças, de um olhar diferente, de uma postura diferente, de como tudo isso pode ajudar a gente a transformar profundamente o desenvolvimento emocional de uma criança. Porque entender o cérebro da criança não é passar a mão na cabeça dessa criança, é assumir com muita consciência o nosso papel como adulto, aquele adulto que guia, que orienta, que sustenta, que ensina. E isso dá trabalho, gente. Isso muda muitas histórias. Você já se inscreveu no canal? Você já ativou as notificações aqui para você ser lembrado desse nosso próximo encontro, desse compromisso que você tem comigo? Eu desejo para todos uma ótima semana. Eu espero que vocês tenham gostado da finalização, da conclusão que a gente trouxe hoje do Não e Pronto, da Kaline Pondoff Santana, do spoiler que eu trouxe para vocês do livro que a gente vai começar a mergulhar juntos aí a partir do nosso próximo encontro, no nosso próximo domingo. Ao longo da semana nós temos uma outra grande obra que vai se iniciar aos domingos, que é essa aqui, Rápido e Devagar. Então nós temos aí as terças e quintas-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, 6 horas da tarde, horário da Flórida, o estudo desse livro, o mergulho que a gente vai fazer no livro Rápido e Devagar. Então, gente, é muita obra acontecendo junto, é muito episódio rolando por aqui, só falta você não se esquecer de estar presente. E o YouTube pode te ajudar, te lembrando através das notificações. Ative essas notificações antes de sair daqui, manda esse conteúdo de hoje para quem você tanto ama e que você acha que precisa também mergulhar nesses conteúdos tão ricos que são os conteúdos dos nossos livros aqui do Papo de Livro.
Um grande beijo e uma ótima semana para todos.